Para quem está chegando agora, né, e não me conhece, para quem é novo aqui na página, bem-vindos. Eu sou Paula Brito, né, psicoterapeuta. Estou formando em psicologia e também em terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui hoje com a nutricionista Driele Couto. Ela é nutricionista especialista em emagrecimento, em nutrição esportiva. Tem também um vasto conhecimento, né, experiência em nutrição escolar. E também ela é criadora, né, fundadora aí do projeto Detox Verão, projeto de emagrecimento Detox Verão. Ela Paula, vai estar será que explicando um você falar pouquinho mais mais. próximo do microfone do fone não fica melhor? Porque eu particularmente escuto um pouco mais longe. Ah, sim. Vê se agora ficou melhor. Talvez eu Para mim, segurando, né? Ficou é que eu sou surda, meio cega, né? tranquilo. Então, para a gente iniciar, né, sobre o nosso tema de hoje, que é a nutrição e ansiedade, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre ansiedade. Depois o Dredd também se apresente-se melhor. Não sei se eu conseguir alcançar aí a apresentação. Vai ser aqui um bate-papo, né, a gente trazendo informações para vocês sobre a nutrição e a ansiedade. Para começar, né, o que seria a ansiedade? Eu costumo falar ali para as pessoas que a ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento comum. Né? Ela é um sentimento comum que todos nós temos. Ela tem um porquê, né? Ela serve ali como alerta para caso a gente esteja passando por algum perigo. A ansiedade também está presente normalmente quando a gente vai ter alguma mudança de vida, né? O novo tende a trazer uma ansiedade. Então, assim, muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Só de falar em ansiedade, a pessoa já, nossa, ai, eu tô ansiosa e tal, mas calma. Calma, que a ansiedade é um sentimento natural, né? E normal. Tende a se preocupar, sim, quando a ansiedade está ali muito recorrente, quando você perceber que você está vivendo, né, momentos ansiosos com muita recorrência, dependendo do grau também. Existe um grau mais leve, né, que é chamado grau normal da ansiedade, e também um grau mais elevado, que seria já uma ansiedade patológica. Né? A ansiedade patológica é quando ela já começa a atrapalhar a sua vida profissional, amorosa, né, sentimental ali. Então, quando já começa a atrapalhar a sua vida e quando ela começa a ser recorrente, né, muitas vezes você está ansiosa, né, quando você começa a ter sintomas físicos também, palpitação, ofegante, esquecimento. Então, aí você precisa começar a olhar um pouco melhor, né, olhar um pouco mais ali para a sua ansiedade. E fazer uma pesquisa ali, uma autoavaliação, uma avaliação clínica também, psicológica, para saber se ela já está no nível de uma ansiedade patológica e se merece ali um acompanhamento específico. Então, trazendo, né, a ansiedade aqui para o nosso tema de hoje, que é a ansiedade e a nutrição. Né? Trielle, por favor, se apresente, né? E queria saber um pouco o que tem a ver ali a ansiedade com a nutrição. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Adriele Couto, eu sou nutricionista. Estou formada aí há 3 anos, né? Eu tenho foco em emagrecimento. Eu tenho aí um projeto que é o Detox, né? E também tenho um grande conhecimento na nutrição escolar. Quando a Paula me convidou para a gente poder falar de ansiedade, né, um assunto que se tornou muito presente agora na pandemia, acho que Paula está mais nessa área aí de psicologia, psicoterapeuta, ela consegue até falar um pouco mais, né, o quanto as pessoas se tornaram ansiosas nesse momento. São pessoas que perderam seus empregos, precisou se reinventar e teve aquela ansiedade para ver se aquilo que tentou ia dar certo, como que ia funcionar. Isso também reflete muito no consultório, né? Que são as pessoas que vêm com ansiedade e acaba
pegando essa ansiedade e depositando ela na alimentação. Então, eles acabam comendo mais por estar ansioso. Então, é importante que tenha esse acompanhamento, tanto com os dois profissionais, né? Tanto com acompanhamento, aí, que seria o trabalho da Paula, acompanhamento de um nutricionista, para conseguir avaliar qual a diferença da sua ansiedade, né? Qual é o grau de ansiedade. Eu acho que isso precisa de uma avaliação em conjunto também, né, Paula? Até um tratamento ali precisa que essa dupla esteja junto. Porque a gente vai trabalhar a ansiedade ali na alimentação, a gente vai ver e vai fazer suplementação. Ao longo ali da nossa conversa, a gente vai contar um pouco sobre alimentos, o que pode, o que não pode, o que facilita, o que não facilita e como que a gente vai trabalhar. Sim, um tratamento ali multidisciplinar, né, é muito importante. Não só, né, do psicoterapeuta, né, com a nutrição. Às vezes é necessário também um acompanhamento psiquiátrico. Então, ali na avaliação, né, tanto com o nutricionista quanto com o psicólogo, é importante que o profissional tenha esse olhar, né, de que muitas das vezes um tratamento multidisciplinar, né, com mais de um profissional, ele vai resultar muito mais do que se for apenas com um só, né? Até porque a ansiedade, por exemplo, né, e as questões psicológicas, somos um corpo, né? Somos um. Então, assim, não é só a mente, não é só a boca, não é só o ato de comer, né? Somos um todo. Então, ali com esse tratamento em conjunto, é possível, né, tá vendo todas essas partes, porque não somos separados. Ah, vou tratar somente a questão psicológica, né? Vou tratar somente a questão alimentar, está em conjunto. A ansiedade, por exemplo, generalizada, ela pode levar a uma compulsão alimentar, né? É um sintoma muito recorrente, é um sintoma que muitos pacientes relatam, né, que tem essa questão, justamente porque a ansiedade, ela está ali ligada, né, a uma baixa produção de serotonina, né? E aí entra a alimentação também. Então, no consultório, a gente, né, na psicologia, a gente também aprende que é importante estar fazendo uma avaliação do todo, né? A gente aprende que é importante estar se indicando que o paciente vá, por exemplo, a um clínico para passar ali uma bateria de exames, ver como está essa questão nutricional, questão de vitaminas. Isso tudo interfere também na saúde mental, né? A Adriele pode estar falando um pouco mais sobre isso, né? Como que a nutrição ela interfere. Como eu trabalho muito com emagrecimento, a gente sempre faz essa investigação de serotonina, né? E ver se ela tá baixa, porque a serotonina, ela leva a uma compulsão alimentar. E tem esse distúrbio aí, né? Então isso vai desencadear uma compulsão alimentar. Às vezes o meu paciente chega no consultório e ele nem relata que ele tá com ansiedade ou não. A gente, ao longo da conversa, que vai pegando algumas informações que ele vai passando e que a gente identifica como comer distraído. Porque ele relata pra gente que ele tomou o café da manhã, que ele almoçou, que ele fez um lanche e que ele tá engordando e a gente fica pensando, mas como? Aquele comer distraído que você põe um pacote de biscoito, tá conversando com um amigo ou tá vendo um filme, quando você vê, você comeu um pacote, comeu 2 pacotes, ali você comeu amendoim batendo um papo com alguém. Aquela ansiedade de você mastigar, de você estar ali com algo que te distraia, então, isso faz com que aumente o seu peso, isso é o que a gente chama de comer distraído. Investigação de serotonina é muito importante, não só para quem está ali com ansiedade, vem com relato de ansiedade, para quem está ali já num grau de obesidade, sobrepeso, isso é bem importante. E além da serotonina, dentro de um consultório, né, junto com o nutricionista, a gente também vem fazendo investigação de serotonina, melatonina. Então, tudo isso é como se fosse um processo, né?
Tudo precisa estar funcionando muito bem para que lá na frente a gente tenha uma saúde como um todo, saúde física, mental, né? Que a gente consiga colocar tudo em ordem. Uhum. O que a gente pode falar de alimentos, né? Existem estudos que já dizem que é para a gente evitar à noite alimentos com alto índice glicêmico, é o pão, é o macarrão. Então, evitar aquele prato de macarronada, evitar aquele lanche que é um pão com isso, com aquilo. Então, à noite a gente faz uma refeição mais leve, evita esse pico aí de glicose, que isso interfere, né? E tem alimentos que também ajudam, né? Enquanto a gente fala aí de serotonina, quando a gente vem falando de tudo isso, a gente costuma dizer que tem horário. Quando a gente faz um tratamento, junto ali para a ansiedade, a gente começa a colocar alimentos em horários específicos. Proteína, a gente já não coloca uma refeição com muita proteína, porque vai interferir. A gente vai cortando a proteína ao longo do dia, então a proteína ela vem bem cortadinha, você já não faz mais grandes refeições com proteína. A mesma coisa com o carboidrato, a gente tem ali a preferência do carboidrato na parte da manhã, parte da tarde. Quando for chegando à noite, a gente já não faz mais uso, porque a gente também sabe que o sono ele está dentro da pirâmide de emagrecimento. Então a gente precisa ter ali alimentação, atividade física e sono. Essa pirâmide precisa funcionar, né? Uhum. Então, agora eu vou passar a bola para a Paula para ela explicar um pouquinho mais para a gente, que aí eu volto e conto alguns alimentos que facilitam aí e os horários para a gente consumir esses alimentos para evitar a ansiedade e para tratar a ansiedade. Uhum. Sim, foram até algumas perguntas que a gente recebeu também, né? Sobre quais são. Existem alimentos ali que prejudicam, né? Quem está passando por esse processo de ansiedade, no momento que está ali ansioso, existe algum alimento melhor para se comer ou para evitar, né? Isso depois a Adriele também vai estar contando aqui para gente. A Lari Couto pergunta assim: a ansiedade pode levar ao sentido contrário? Comer menos, por exemplo? Sim, Lari. Os sintomas da ansiedade, ela pode variar ali de paciente para paciente, né? De pessoa para pessoa. Então, um dos sintomas mais comuns é a questão... Né, Paula? A gente vê o paciente ansioso comer menos, até mesmo para essa Aham. questão da serotonina que a gente fala, né? Que a serotonina ela tá ligada aí a uma vontade maior de comer, não é algo tão comum. E quando o paciente ele vem ali, eu não estou ansioso, eu já não consigo comer tanto, a gente começa a investigar outras causas. Então, talvez não seja serotonina, vamos ver o que está aí desregulado. Então, a gente faz uma investigação com exame bioquímico para poder identificar o porquê. Porque a ansiedade é o mais comum e em relação, né, que tem ali a relação com serotonina, é o aumento do consumo de alimentos. Uhum. A Maria, né? Maria de Fátima aqui está dizendo que está amando a live. Obrigada. Maria, E, bom, uma das perguntas, né, que a gente recebeu aqui, Drelly, foram se existe, né, algum alimento aí que prejudica a ansiedade. Tem algum alimento que você diria, por exemplo, não coma se você for uma pessoa ansiosa, né? Tem algum alimento que você diria, evite tal alimento se você tem essa questão com a ansiedade? então, na área da nutrição, a gente sempre fala que não existe alimento que vai te prejudicar ou alimento que vai te estabelecer algo muito bom. Isso não existe. É óbvio que existem as suas exceções. Deixa eu falar aqui uma exceção para que as pessoas consigam entender. A gente tem um paciente que é renal crônico. Esse paciente ele não pode consumir carambola porque a carambola vai se tornar tóxica ao organismo, ao rim desse paciente. Então, isso aí é algo que a gente realmente precisa evitar, porque vai gerar uma toxicidade e esse paciente pode vir a óbito. Então, em relação à ansiedade, não existe alimento que a gente fala assim, ó, não coma isso, porque isso vai te prejudicar.
O que a gente vai falar é aquilo que eu já comentei aqui há pouco. A gente vai evitar alguns grupos de alimentos mais para tarde, noite, né? A gente já não vai consumir tanto carboidrato ali que te gere um pico glicêmico, que é o macarrão, que é o pão, iniciando o finalzinho de tarde, iniciando noite. Isso a gente não vai fazer. A gente vai consumir esse carboidrato na parte da manhã até meado da tarde. A proteína, a mesma coisa. A proteína, a gente não vai consumir grandes gramas de proteína por refeição. A gente vai quebrar essa proteína, então a gente vai consumir um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no almoço. No jantar, se a gente tiver a opção de não consumir também, a gente vai ter vai depender de cada plano, né, de cada individualidade, porque uma dieta ela é individual, então a gente vai precisar ver qual é a necessidade e até mesmo como que essas pessoas, né, fazem a sua alimentação, mas não existe um alimento que a gente diga não consuma que isso vai te fazer mal. Não, tem alimentos que a gente fala nesse horário não é tão indicado porque existe todo um processo hormonal, todo um processo ali de liberação de hormônio, né? Tudo isso que à noite já não é tão interessante. A gente prefere colocar no dia. Uhum. E quando a pessoa está passando por uma crise ansiosa, né? Muitos pacientes relatam, por exemplo, que quando está se sentindo ansioso ou ansiosa, ataca o chocolate. Né? Ai, deu logo uma vontade de comer ali um doce, né? Quando a pessoa está passando, então, por esse momento ansioso, existe algum alimento que você indicaria ela estar comendo? Tem algum alimento que ajuda a reduzir a ansiedade? Então, o chocolate é uma questão muito interessante porque, de fato, não é o chocolate, é o cacau, né? O cacau, ele traz esse benefício, assim como as oleaginosas, o cacau, as castanhas, vai trazer esse benefício para o paciente, sim. Mas o que a gente vai aconselhar? O chocolate ele é muito bem-vindo, porém não pode ser esse chocolate cheio de gorduras, o chocolate ao leite. A gente tem que dar preferência para aquele chocolate acima de 70%. Esses, então, vai te trazer muito mais benefício nessa crise ansiosa. Mas lembrando mais uma vez, quando você está em crise ansiosa, você não precisa comer uma barra de chocolate 70%. Se você come ali 2 tabletinhos, ele vai te ajudar. Eu não gosto muito de chocolate, enfim, 70% para mim não rola, não tem problema. A gente pode trabalhar com as castanhas, com oleaginosas, elas também trazem benefício. Chás também. Tomar chá, ele também tem os seus benefícios. Eu acho que chá é uma coisa que a gente precisa passar direto para o paciente. Porque a ansiedade a gente não trata como uma receita de bolo, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, isso aqui é tudo que a gente usa para ansiedade. Existe ali uma individualidade. O chá, ele é uma questão muito individual, porque a gente precisa saber como está funcionando o organismo desse paciente, se ele pode tomar esse chá, o que esse chá pode desencadear nele. Então, os fitoterápicos, né, que são os chás, é algo que eu particularmente gosto de ali de uma conversa com o meu paciente, só nós dois, para eu conseguir entender a necessidade dele e dizer quais os chás que vão ter benefício. Além disso, a gente também tem suplementação, né? Também conseguimos suplementar a pessoa que tem ansiedade. Triptofano, muito importante. Suplementação de triptofano para esse paciente ansioso tem uma melhora significativa. Mais de 90% dos pacientes que têm ali a suplementação de triptofano, ele tem uma ajuda significativa. Uhum. E é importante ressaltar, né, que a ansiedade, como eu falei aqui no começo, existe a ansiedade ali normal, gente, né? Muitas vezes a pessoa fica mesmo assim, se mantém alerta com qualquer sinal de aparecimento da ansiedade. Mas a ansiedade, ela faz parte da gente e ela tem ali o seu porquê, né? É, claro que manter ali sempre uma vida, né, uma rotina mais saudável, no nosso grupo, né, de psicodesafio sobre a ansiedade, né, que está rolando, vai abrir até uma nova turma agora, no dia 22 de fevereiro, tá? O psicodesafio sobre a ansiedade, um grupo fechado no WhatsApp para a gente poder estar ali trabalhando, né, a sua ansiedade dia a dia.
Então, assim, é, o que tem aparecido, né, muito essa questão de mas eu estou com momentos ansiosos, né, e agora? Então, o que eu falo muito lá, né, para os pacientes lá, é só essa questão de que a ansiedade, ela não é toda ansiedade que você precisa já se alertar. Calma, né? A ansiedade, ela faz parte do ser humano, ela tem ali sim o seu porquê. Mas quando ela está em níveis, né, que começa a atrapalhar a sua vida, que você tem ali que tá, né, olhando um pouco melhor ali para ela, olhando com mais atenção. E essa questão de manter ali uma rotina, né? A rotina é muito importante, porque o nosso cérebro ele não precisa ficar toda hora em alerta se alguma coisa vai acontecer ou não. Então, você manter uma rotina alimentar, uma rotina, né, saudável, tanto alimentar quanto um tempo para você também descansar, relaxar, né? Isso também faz parte desse processo de você estar controlando ali, né? Ficando no equilíbrio maior com a sua ansiedade. Outra É uma pergunta, né? Pode falar. desculpa, posso cortar uma pergunta que eu recebi e que eu não vou conseguir explicar, né? E eu também fiquei na dúvida. Algumas pessoas relatando que têm ansiedade e que eles não conseguem dormir. Às vezes não tem nem essa compulsão alimentar, mas esse ciclo ansioso prejudica no sono. É aquela pessoa Uhum. que deita e não consegue dormir, ou então ela consegue dormir, mas é aquele dormir alerta, que não tem o descansar, né? Eu queria entender um pouco mais isso e até mesmo para tirar dúvida dessa pessoa que perguntou. Sim, é muito comum também essa, esse sono, né, prejudicado. Porque o cérebro ali do ansioso está todo momento ativo, né? Então, vem os pensamentos ali negativos, vem os pensamentos acelerados, né? Então, muitas vezes a pessoa é, faz ali algum ato também não pensado, né? Porque o pensamento ali, o cérebro ali do ansioso, ele está acelerado sempre, ele está como se estivesse em alerta ali, ligado direto, né? Então, isso realmente prejudica o sono. Também tem a questão patológica, né? Também tem a questão biológica também, né? Como a gente falou da serotonina, que é comum ter uma baixa de serotonina também quando a pessoa está muito ansiosa, né? Quando vive essa ansiedade. Então, isso tudo também prejudica o sono, né? Então, assim, a pessoa. É por isso que é importante, né? Que eu sempre bato nessa tecla, que é importante você ter uma rotina. Você criar uma rotina para o sono, né? É importante você ter ali um momento no qual você vai relaxar. Muitas vezes a pessoa ansiosa, né? Por ficar sempre alerta, na hora de dormir não vê ali um cantinho para ela, escurinho, não. Ela pega, às vezes, fica no celular. Isso tudo, gente, parece que é bobeira, mas não é. Isso tudo interfere, né, na sua ansiedade. Se você se reconhece como uma pessoa ansiosa, se você já sabe ali quais são os gatilhos, né? Os gatilhos são aquelas coisas que você sabe que prejudicam a sociedade. Às vezes é um acontecimento, às vezes é um pensamento, né? Às vezes é ali um ato, por exemplo, pode ser um gatilho para alguém na hora de dormir ficar no celular, né? Antes de dormir, em vez de desligar uma luz, né? Arranjar um cantinho mais agradável, uma cama confortável. Em vez disso, a pessoa aí ficar no celular, vou ficar no celular até pegar no sono. Às vezes isso pode ser um gatilho para a sua ansiedade. Em vez de você estar relaxando seu corpo e sua mente, você está deixando ainda mais acelerado. Então, assim, por isso que é importante manter ali uma rotina. Né? Como eu disse, o cérebro ali do ocioso está sempre alerta. Então, se você não cria uma rotina para ele, né, você tem que cuidar bem da sua mente, do seu corpo, né, tanto da sua alimentação. Então, assim, se você não cria uma rotina, ele vai ficar em todo momento esperando que o pior aconteça, esperando a crise chegar. Né? Muitas pessoas também ficam, né, em alerta por essa questão, com medo da crise chegar. Eu vou ter uma crise agora, eu vou ter uma crise agora. Então, assim, esses pensamentos também podem ser ali gatilhos para estar te deixando ainda mais alerta, né? Eu acho uma questão interessante que eu queria até compartilhar com vocês, né? No início da live, eu falei que eu trabalhei, né? Eu tenho experiência em nutrição escolar, então eu comandava toda a minha equipe de produção. E isso eu tinha uma equipe com mais de 20 funcionários.
Inclusive, eu tinha uma funcionária aqui na live, que ela até mandou uma mensagem. O que que acontecia? Eu tinha um funcionário, um ótimo funcionário, um funcionário maravilhoso. Ele era responsável por fazer os eventos. Como eu trabalhava em escola de alto padrão, né, escola bilíngue de alto padrão, a gente tinha uma cobrança muito grande em apresentação. Então, tudo tinha que ser apresentado de uma forma mais sofisticada. Aquela coisa que vocês possam imaginar que aquele guardanapo até desenhado, o guardanapo não podia estar ali do jeito que tirou da embalagem ali, tinha que ter toda uma preparação. E Uhum. no início, né, que eu não conhecia esse funcionário, não conhecia o trabalho dele, ele era novo ali para mim. Eu sentia que tinha dias que ele dava conta do trabalho e tinha dias que ele não dava conta do trabalho. Então, antes de saber isso, como eu tinha que cobrar a ele, né, que ele tinha que fazer o trabalho dele de forma correta, numa conversa que eu chamei ele para conversar, para conseguir entender, porque às vezes a gente, como profissional que está ali comandando uma equipe, a gente chama os funcionários quando vê que eles já não estão produzindo tanto para perguntar o que está acontecendo. Às vezes é um problema em casa, que ele está refletindo no trabalho, alguma preocupação. E nessa conversa ele falou: Olha só, Adriana, eu sofro de crise de ansiedade. Então, quando eu me sinto pressionado, é como se tudo apagasse da minha mente. Tudo aquilo que eu tenho para fazer, eu já não consigo fazer mais. Eu já não consigo entregar o meu trabalho quando eu estou pressionada. Eu falei assim: opa, então, eu tenho aqui um funcionário, né, que tem a crise de ansiedade, e até aconselhei ele fazer tratamento, aconselhei ele ir ao nutricionista, e, né, fazer um tratamento também com um psicólogo, psiquiatra, conforme a Paula falou, né, vai depender ali do qual for o grau ali de ansiedade. E eu comecei a ajudar ele. Quando eu via que ele estava em crise, que eu via que ele já não estava mais ali, que ele estava disperso, eu chamava ele e falava: Vitor, vamos aqui, vamos refazer tudo aquilo que a gente já fez. Vamos pensar junto. O que a gente já entregou? Isso. O que falta para a gente entregar? Isso. Então vamos fazer isso. Aqui, ó. A melhor forma que a gente tem para fazer é essa. E quando eu vi que realmente ele estava numa crise muito extrema, eu ia lá e ajudava ele. Falava: Vitor, olha só, eu vou fazer isso, você faz isso. Que eu dava para ele aquela atividade mais serena para ele fazer, para ele conseguir concluir, até mesmo para que ele se sentisse bem. Eu não podia, naquela crise de ansiedade, falar assim: ai, Vitor, deixa, sai daqui, eu que vou fazer. Não. Eu tinha que incluir ele como um funcionário ali, né? Eu tinha que incluir ele naquela rotina para que ele se sentisse bem. Então, acho que é até interessante a gente também falar disso, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa ansiosa em casa e a gente acaba tratando essa pessoa de uma forma diferente, em vez de incluir ela ali naquela realidade, ajudar ela a passar por aquilo, porque a gente sabe que não é uma coisa que ele escolheu ter, né? A ansiedade vai muito além de tudo isso. Então, depois que eu consegui identificar, que ele consegui identificar, não, que ele me contou o problema dele, que ele sofreu por crise de ansiedade, que a gente começou a fazer com que as coisas caminhassem. Teve um dia até que eu elogiei ele, eu falei assim: Nossa, Vitor, olha como a gente evoluiu, né? Olha como que a gente era lá atrás, que eu não conseguia entender aquilo que passava com você, que eu vinha e te cobrava. E hoje que eu sei desse seu problema, a gente consegue caminhar, a gente consegue andar e um ajudar o outro e tudo flui. Ele já não tinha mais aquelas crises ansiosas na hora de entregar ali o evento, ele ficava ali bem. Então é até bom porque o funcionário que trabalha bem, a gente tem menos risco dele se acidentar. Eu consigo fazer com que esse funcionário venha trabalhar e volte para casa íntegro, né, intacto, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Porque quando a gente trabalha ali com alimentação coletiva, que trabalha dentro de uma cozinha quente, a gente precisa olhar o funcionário como um todo, né? E às vezes a lapso ali de memória, eles acabam fazendo algo que prejudica a sua saúde. Então, é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, até mesmo para vocês terem atenção àquelas pessoas que têm crises de ansiedade próximo de vocês. Tentem entender como é que funciona e tente ajudar. Eu acho que é interessante também, né, Paula? É assim, como a Lari disse, né? Empatia é tudo.
né? Que bom, fico feliz aí por esse fechamento, né? Que você pôde ter com ele. E realmente, gente, não é clichê, né? Quando a gente ouve falar ansiedade não é frescura, porque não é, né? Só quem passa, só quem vive, só quem sente, sabe como é, né? Não é algo que você, ah, eu vou ficar ansiosa agora, não, né? Acontece, né? Acontece porque a pessoa pode estar ali, né, fora de uma rotina tranquila, pode ter vários pensamentos, vários afazeres, né? Para cada pessoa, há gatilhos diferentes, né? É importante fazer uma autoavaliação e um acompanhamento também psicológico para poder saber ali, quais são os gatilhos, quais são as coisas que acontecem na sua vida, né, que te levam até essas crises de ansiedade. Para cada pessoa pode ser algo diferente. Eu acho que o preconceito, né? Hoje a gente ainda vê muito preconceito com as pessoas que têm ansiedade, depressão, obesidade. As pessoas não entendem a grandiosidade desse problema, né? Existe ainda um preconceito muito grande que a gente vem quebrando. Por isso que a gente faz live, vem conversar, vem mostrar para vocês como é que isso tudo funciona, né? Como é que a gente vem aí fazer tratamento, tudo isso, quebrando preconceitos de fato, né? Sim, sim. Teve mais uma pergunta também, que foi quando procurar um nutricionista? Quando que, não só para a questão de ansiedade, né, creio eu, mas quando procurar um nutricionista? Quando é o momento certo? Olha, eu costumo dizer que o nutricionista ele deveria ser procurado desde a primeira infância. Da mesma forma que a gente leva o nosso filho, quando nasce, ao pediatra, eu acho que deveria ser importantíssimo. É uma cultura que o Brasil ele não tem, a prevenção. O Brasil ele não trabalha com prevenção, raramente a gente ouve falar em prevenção, né? Principalmente que o Brasil ele tem aí o SUS, enfim, e é muito raro a gente falar de prevenção, quase ninguém escuta isso. A gente vem sempre dizendo em tratamento. O ruim quando a gente fala em tratamento, às vezes pode ser aí um pouco, não digo tarde demais, mas algo que a gente conseguiria resolver de forma muito mais fácil lá atrás. E algo que hoje em dia cresce muito também é a obesidade. A gente vê muitas crianças hoje obesas, chega em consultório crianças com 3 anos de idade obesa. Obesidade aí severa, umas coisas assim que você olha e não consegue entender, né? Então eu acho que falta aí uma educação nutricional. Então, para aquele pai, para aquela mãe que hoje tem seus filhos, leva um nutricionista. Procura um nutricionista desde a primeira infância. Porque ali a gente vai ensinar você a amamentação, né? O aleitamento materno, né? A gente ensina ali a introdução de alimentos, aí vai ter a nutrição ali. Quando a criança está desenvolvendo, porque a gente fala muito em nutrição para uma criança em desenvolvimento. Para quem não sabe, a desnutrição ela leva aí a prejudica a criança no aprendizado. Eu já, por mais que eu falo que eu tenho experiência em escolas de alto padrão, dentro de escolas de alto padrão, eu já vi, já presenciei crianças desnutridas, mas não desnutridas porque não têm alimento para consumir. São desnutridas porque têm intolerâncias severas, alergias severas e não pode comer muitos alimentos. E ali a criança ela tem medo da reintrodução alimentar, né? Porque às vezes aquele momento de alergia, intolerância, ele já passou e a gente precisa reintroduzir alimentos, e a criança ela fica com medo. Então, a desnutrição, ela tem essa piora aí da forma cognitiva, né? E eu sempre falo, criança comendo arroz, feijão é uma maravilha, porque a combinação arroz-feijão leva triptofano, que ajuda no desenvolvimento do cerebelo. Então, tudo isso um pai e a mãe talvez não saiba, né? E fica ali dando todinho, fica ali dando Danone, fica agradando com biscoito fandangos, com biscoito recheado, e não sabe o quanto a alimentação ela vem no desenvolvimento desse indivíduo, vem ali para esse indivíduo aumentar ali o seu nível de conhecimento, tanto para a parte cognitiva, e faz com que essa criança ela consuma alimentos
né? Ela vai consumir todos os vegetais, todas as hortaliças. Então, o momento de procurar o nutricionista é desde quando nasce, gente. Não tem um momento específico na vida. Tipo, eu vou entrar na academia, eu vou procurar um nutricionista. Eu descobri uma patologia, eu vou procurar um nutricionista. Se você tiver um acompanhamento nutricional desde a primeira infância, você provavelmente tem tudo para dar certo, ser um adulto saudável, ser um idoso saudável, não ter comorbidade, não desenvolver pressão alta, não desenvolver diabetes, não desenvolver obesidade, que a gente sabe que é uma das coisas hoje em dia que está matando muito, não só no Brasil, outros países também, né? A obesidade aí, ela tem vindo muito forte, cada vez mais forte, com essa oferta aí de fast food, comidas rápidas, entregas de comida. Um outro alerta também que eu posso dar aqui é um parênteses, né, sobre a ansiedade. É as pessoas ficarem atentas a esse pedido excessivo de alimentos, porque na nossa casa a gente sabe como é feito. Quando a gente fala em alimentação em restaurante, tem que ser um restaurante que a gente conheça muito bem, que a gente sabe aquilo que ele utiliza como matéria-prima, porque ali você pode estar consumindo um alimento rico em gordura e você acha que não, às vezes na preparação tem esse excesso ali de gordura e você está achando que está consumindo um alimento mais saudável e não é tão saudável. Então, Às vezes a vamos falta ficar da higiene também, né? a falta de higiene também. Outra coisa que eu também não aconselho é comer hortaliças cruas em restaurante, é algo que eu já falo para os meus pacientes evitarem, porque a gente não sabe como que é feita a higienização, o processo de higienização. Então, eu acho que o nutricionista deveria ser procurado desde o início, desde a primeira infância. Essa é a minha opinião como nutricionista, né? E eu acho que se a gente começar a ter essa cultura, acredito eu que daqui 10 anos, mas daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, tendo essa cultura, a gente consiga aí evitar a obesidade, evitar aí patologias que a gente sabe que hoje em dia tem muito a ver com a alimentação, né? Então, é isso. Gostaria de finalizar, de dar. Eu, Falei mais um eu pouco de queria você. agradecer a participação de todo mundo, né? Quem estava aqui tirou um tempinho para ganhar um pouco mais de conhecimento, entender um pouco o nosso trabalho, né? Como que a gente faz. E agradecer também a você a oportunidade que você me deu de vir aqui e falar desse nosso trabalho em conjunto, né? De uma equipe multidisciplinar, que é algo que hoje em dia a gente ouve falar com muito mais frequência, né? Que os profissionais vêm trabalhando em conjunto, não é só o nutricionista, tem o acompanhamento de outros profissionais, né? E agradecer a todo mundo que participou, quem mandou as mensagens, quem falou com a gente ali na caixinha de pergunta no Instagram. Agradecer cada um carinho. Obrigada você pela participação, por aceitar o convite, né? E vamos marcar outras lives, sim. É sempre bom Vamos. trazendo convidados, agrega muito em nossa vida. Desejo a todos vocês uma boa noite, pessoal. E qualquer coisa, segue a Adriele aí, passa seu Instagram, Adriele. Nutricionista Adriele Couto. Nutri Adriele Couto. Eu já nem sei mais qual é o meu Instagram, gente. Mexo tanto nele todo dia que a gente já acaba se perdendo. Deixa eu confirmar aqui que até eu me perdi agora. Nutri Adriele Couto. É isso mesmo. Nutri Adriele Couto. E o projeto é projeto de emagrecimento Detox Verão. O projeto é o Bora pro Detox. carnaval. O Detox Verão, né? Quem quiser, tem lá na minha bio, tem link de inscrição. Dia 15 agora, 15 de fevereiro, a gente vai iniciar com mais uma turma do Detox. Várias pessoas tiveram bons resultados, né? Funciona, o negócio dá certo. Então, quem tem dificuldade para emagrecer, quer emagrecer, vem com a gente, que só temos soluções. Valeu. Uma boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Obrigada, pessoal. Adriele. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Tchau.